Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. Nós vamos meditar nesse tema, salvo do perigo, enquanto a igreja fazia contínua oração. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 12. Versículo 1 diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. O versículo 11 diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Imagine-se acordado por um anjo e despertar para uma saída milagrosa. Foi isso que aconteceu com Pedro quando estava na prisão, isso pela 3ª vez, à espera de um julgamento e morte certa. Anos depois, quando ele escreveu sua primeira epístola, talvez ele estivesse lembrando dessa experiência, quando citou o Salmo de número 34, versículos 15 e 16. E ele cita em 1 Pedro 3 e 12, quando diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Sem dúvida, essa citação resume o que Deus fez por Pedro. E, meus amados, nesse devocional, eu quero destacar 2 certezas maravilhosas para dar encorajamento em tempos difíceis, como esse que estamos passando nesse momento. A primeira certeza: Deus vê nosso sofrimento. Em 1 Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus viu e atentou para o que Herodes Agripa fazia contra seu povo. Este homem era perverso. Ele era neto de Herodes o Grande, que havia mandado matar as crianças de Belém. Ele era sobrinho de Herodes Antipas, que havia ordenado a decapitação de João Batista. Então ele fazia parte de uma família de assassinos. Herodes ordena a prisão de vários cristãos, dentre eles Tiago, o irmão do Senhor, o qual ordenou que fosse decapitado. Assim Tiago tornou-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Os judeus nacionalistas ficaram felizes, contentes com a morte de Tiago. Ficariam ainda mais satisfeitos com a execução de Pedro. Meus amados, Deus permitiu que Herodes prendesse Pedro e que o colocasse sob forte vigilância na prisão. Havia 16 soldados para guardá-lo, 4 para cada turno, mais 2 soldados para guardar a porta, além de outros 2 guardas a quem o apóstolo Pedro ficava acorrentado. Afinal, da última vez que fora preso, Pedro havia desaparecido misteriosamente da prisão. E Herodes não estava disposto a permitir que isso se repetisse. Por que Deus permitiu que Tiago morresse enquanto salvou Pedro? Afinal, ambos eram servos dedicados do Senhor e necessários para a igreja. A resposta é que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. É interessante, meus amados, que Deus tem um plano.
Deus é glorificado na morte de seus santos, como também no livramento deles. Em Atos capítulo 4, versos 28, aliás, o verso 29, ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Herodes estendera a sua mão para destruir a igreja, mas Deus estenderia sua mão para realizar sinais e prodígios, a fim de glorificar seu Filho. Deus permitiu que Herodes matasse Tiago, mas o impediu de fazer mal a Pedro. O trono celeste estava no comando, não o governante aqui da terra. E até depois, Herodes foi punido. Em Atos capítulo 12, o verso 23, diz que, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. Deus puniu o perverso. É bom saber que, por mais difíceis que sejam as provações, ou por mais decepcionantes que sejam as notícias, Deus continua sentado em seu trono e está no controle de todas as coisas. Talvez nem sempre compreendamos seus caminhos, mas sabemos que sua vontade soberana é o que há de melhor. Deus vê nosso sofrimento. A segunda certeza é que Deus ouve nossas orações. Em 1 Pedro 3,12, a parte B diz: e os seus ouvidos atentos às suas orações. Voltando para Atos capítulo 12 e o verso 5, diz que a igreja estava em contínua oração. No versículo, esse versículo, aliás, mostra, meus amados, que a igreja orava por Pedro. E parafraseando Thomas Watson, quando diz: o anjo trouxe Pedro da prisão, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Pedro está dormindo. No versículo 5 e versículo 6 nós podemos observar, ele está dormindo. Será que conseguiríamos dormir tranquilamente se estivéssemos acorrentados a 2 soldados romanos diante da possibilidade de sermos executados no dia seguinte? Provavelmente não. Mas foi o que Pedro fez. Ele dormia tão pesadamente que a luz que resplandeceu na prisão não o acordou. O anjo teve que tocá-lo para que despertasse do sono. Não foi o fato de já ter sido preso em outras ocasiões que deu tranquilidade ao coração de Pedro. Essa experiência foi diferente das outras duas. Dessa vez, ele estava sozinho e o livramento não veio de imediato. Nas outras ocasiões, a prisão havia ocorrido depois de grandes vitórias. Mas desta vez veio depois da morte de Tiago, seu querido amigo e companheiro de ministério. Era uma situação inteiramente nova. O que deu a Pedro tanta confiança e paz? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando por ele. Em Atos capítulo 12, o verso 5, diz que a igreja fazia contínua oração. Em Atos 12, o versículo 12, diz que muitos estavam reunidos e oravam. Meus queridos, a oração traz paz. A oração é capaz de trazer à nossa memória as promessas da palavra de Deus. Como, por exemplo, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou também em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas o principal motivo da paz que Pedro sentia era a sua consciência de que Herodes não poderia matá-lo. Sabe por quê? O Senhor tinha feito uma promessa para Pedro. Em João, capítulo 21 e o verso 18, diz assim:
Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Pedro tinha uma promessa, que ele ia viver por muitos dias e depois ele seria executado. Como de fato, o foi. Diz a tradição que ele foi crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria que sua morte fosse igual à do Senhor. Ele não queria isso. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Pelo menos é isso que diz a tradição. Então Pedro simplesmente se apropriou dessa promessa e entregou a situação toda ao Senhor. E Deus lhe deu paz e descanso. Não sabia como ou quando Deus o livraria, mas sabia que o livramento estava a caminho. O anjo trouxe luz e liberdade a Pedro. A Escritura Sagrada nos diz em Atos 12, o versículo 9, que ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. Então, a fim de ser libertado, Pedro precisou obedecer algumas ordens. Ele se levantou, seguiu o anjo para fora da prisão até a rua. Só então se deu conta de que havia vivenciado mais um milagre. O anjo ordenou que Pedro prendesse as vestes no cinto e calçasse as sandálias. Sem dúvida, eram coisas bastante comum, habitual, normal para fazer durante um milagre. Mas Deus muitas vezes junta o miraculoso ao trivial para nos incentivar a manter o equilíbrio. Jesus, ele multiplicou pães e peixes, mas em seguida ordenou que os discípulos recolhessem os restos. Ele ressuscitou a filha de Jairo e logo depois pediu aos pais que dessem comida àquela menina. Somente Deus pode fazer o extraordinário, mas seu povo deve fazer coisas triviais. Jesus ressuscitou Lázaro, mas os homens tiveram que remover a pedra da entrada do túmulo. O mesmo anjo que removeu as correntes das mãos de Pedro poderia ter colocado as sandálias nos pés do apóstolo, mas pediu que Pedro o fizesse. É interessante que o Wesley, quando trata deste assunto, ele diz que Pedro teve de se levantar antes de caminhar. Trata-se de uma excelente lição, até uma lição de humildade e obediência. Na verdade, é possível que, daquela noite em diante, toda vez que Pedro calçasse as sandálias, ele lembrasse do milagre naquela prisão. E assim, ele era estimulado a confiar e descansar cada vez mais no Senhor. No final, ele diz assim, Atos 12, versículo 11, Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Deus livrou Pedro. Pedro experimentou livramento em resposta às orações do povo de Deus. Vamos lembrar do nosso versículo devocional. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 17. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e em nós. Nos ajuda, Deus, a descansar no Senhor, em tuas promessas. E confiar, Deus, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo.